bem, vamos começar nosso primeiro conjunto de slides, onde você vai ter acesso às informações quanto ao contexto histórico e cultural para a formação do Evangelho de Lucas. O nosso interesse aqui é mostrar como, a partir de informações que Lucas tinha do Evangelho já de narrativas anteriores, possivelmente até o Evangelho de Marcos, como Lucas então elaborou o seu próprio texto. Esse seu texto conterá não apenas narrativas do Evangelho de Marcos, mas também a atividade particular de Lucas, que pode ser encontrada no que chamamos de a pequena interpolação e a grande interpolação ao Evangelho de Marcos. Ali, exatamente, nós sabemos qual era a intenção de Lucas e nós a descobrimos ali. Portanto, observe bem o conjunto de slides que vai se seguir, acompanhe, se possível, na sua Bíblia também e faça um bom estudo. Olá, bem-vindo ao nosso curso de Evangelhos Sinóticos. A intenção nossa é ajudar você na leitura dos Evangelhos, permitir que você conheça melhor essa literatura preciosa que também nos traz o conhecimento, nos introduz ao conhecimento de Jesus Cristo. Eu quero que você esteja bem atento ao curso que faremos agora, ligado, adaptado ao Evangelho de Lucas. Quero que você observe essa figura que está aí no seu primeiro slide. Você está vendo um homem em pé amparando o outro que parece bastante machucado. Observe que ele está amparado, se segurando no homem que está em pé. O que isso quer dizer para você? O que isso lembra a você? Certamente você já ouviu a história do bom samaritano e a conhece muito bem. E esta é uma das muitas pinturas que tem se inspirado nesta passagem do Evangelho de Lucas, na qual Jesus conta a breve história do bom samaritano. Portanto, esta passagem ilustra muito bem aquilo que é o Evangelho de Lucas para nós. E o que vamos abordar nesta aula, então. Quero parabenizar você pela sua perseverança. Estamos praticamente no finzinho do nosso curso. Mais uma aula, a próxima, e você terá concluído o curso, eu espero, com uma excelente nota e com um bom aprendizado e uma boa lembrança desse tempo. Vamos à nossa primeira conjunto de slides do Evangelho de Lucas, então. Nós temos, começando pelo contexto religioso e cultural da obra de Lucas, nós temos duas abordagens que a gente poderia chamar, ou três, melhor dizendo, formas de tratar ou de estudar o Evangelho de Lucas no seu contexto. Esta tem sido a nossa opção de estudo para os Evangelhos, inclusive os estudos já realizados de Mateus e de Marcos. Nós estamos privilegiando, em primeiro lugar, o contexto histórico, aqui denominado religioso e cultural. A forma antiga de entender o Evangelho de Lucas o considerava como uma obra comum com Atos dos Apóstolos. De fato, ambas as obras foram construídas juntas, num único volume ou num único tomo. Estas duas obras não deveriam ser lidas separadamente, mas uma como complemento da outra, Atos completando o Evangelho completando os Atos. A partir do século II, o Evangelho foi separado da obra de Atos dos Apóstolos e incorporada à obra dos outros dois evangelhos, formando o que nós conhecemos hoje como os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Esta incorporação aos outros dois evangelhos e a desincorporação, desconexão do livro de Atos também se deveu ao fato de que os evangelhos eram considerados biografias de Jesus, portanto, deveriam estar reunidos em uma única coleção, e Atos dos Apóstolos era considerado uma historiografia das primeiras igrejas cristãs. Portanto, deveria estar numa outra situação e, inclusive, antecipando as cartas que se seguem, exatamente a estas e outras
igrejas. Portanto, ao final desse processo que culminou na canonização dos livros do Novo Testamento, na obra, da forma como nós os possuímos, então fixou essa posição para definitivamente o livro de Atos dos Apóstolos do Evangelho de Lucas. Nós temos algum material que é próprio e exclusivo de Lucas na sua relação com os outros dois evangelhos, Mateus e Marcos. Observe que a gente tem essa sequência de textos que são bem típicos do Evangelho de Lucas. Os cânticos, certas histórias da infância de Jesus, parábolas como esta do bom samaritano, que foi mencionada ao início, do amigo insistente, do rico construtor, aquelas preciosas parábolas de Lucas 15, a moeda perdida, o filho pródigo, a ovelha perdida, e algumas histórias que são bem exclusivas de Lucas também, a pesca milagrosa, a ressurreição do filho da viúva de Naim, e assim por diante. Nós temos, então, essa outra abordagem ou aproximação que chamamos de moderna ao Evangelho de Lucas e que tenta ressaltar outros aspectos históricos desse Evangelho. Por exemplo, sabemos que o Evangelho participa das tradições acerca de Jesus Cristo, que foram preservadas nos dois outros Evangelhos. Sabemos também que o Evangelho se fixa ou dá vazão a certas tradições das primeiras igrejas cristãs mencionadas em Atos dos Apóstolos, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, incluindo algumas tradições também da Galiléia. Essas tradições seriam partilhadas pelas igrejas, cujas histórias iniciais são mencionadas em Atos dos Apóstolos. Ora, isso nos leva a um ponto seguinte que nós chamamos de uma abordagem contemporânea ao Evangelho de Lucas. O que ela quer dizer? Olha, se você tem, como abordagem antiga, aquela separação entre o Evangelho de Lucas e a obra de Atos, modernamente nós temos uma aproximação entre ambos, visto que Lucas teria sondado e partilhado nas duas obras tradições das mesmas igrejas, reminiscências do tempo do Evangelho. E, por fim, nós temos agora a ideia de que Lucas e Atos formam um único modelo narrativo, e neste modelo nós temos certas ênfases que unem ou deveriam manter estreitamente unidas como uma única história, uma única narrativa, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Nós temos como fornecedor dessa unidade, dessa integridade narrativa, o fato do Espírito Santo ser destacado nas duas obras, e este Espírito Santo fornecendo na pessoa, na ação de Jesus, um motivo também de ação, um padrão, um modelo de ação para Atos dos Apóstolos. Bom, espero que com isso você tenha entendido que Atos, ou Lucas, ele tem realizado a tipo de obra que Lucas tem realizado e como nós temos estudado esta obra desde a sua origem até os dias atuais. Bem, Lucas consultou algumas fontes, ou de onde mencionamos que Lucas tem uma espécie de unidade narrativa nas tradições comuns que ele consultou a partir da Igreja de Jerusalém. Então, de onde teriam vindo essas fontes, ou temos certeza de que ele usou essas fontes? É evidente que o prólogo do Evangelho, Lucas capítulo 1, de 1 a 4, menciona este trabalho de investigação que Lucas realizou. Ele menciona, de fato, que consultou testemunhas oculares, ele menciona que conheceu outras tradições, outras narrações que tentavam ordenar os fatos que ocorreram, isto é, o período da vida dos discípulos com Jesus e os períodos subsequentes, os eventos a seguir. Portanto, Lucas diz que, de fato, fez uma consulta, trabalhou com fontes. E estas fontes são muito evidentes quando a gente compara o material de Marcos com o material de Lucas e com aquilo que são, na verdade, interpolações, dizemos assim, interferências da obra de Lucas no Evangelho de Marcos.
Observe essa tabela a seguir e você descobre que o material de Marcos está, de certa forma, incorporado ao material de Lucas, ao Evangelho de Lucas, nestas referências que você tem. Olha aqui, por exemplo, o capítulo 1, 21, verso 21 até o capítulo 3, verso 19 do Evangelho de Marcos, está inserido no capítulo 3, verso 1 até o capítulo 4, verso 15 do Evangelho de Lucas, quase que literalmente. Mas, e o que é importante para nós observar, para o estudo do Evangelho de Lucas, são as chamadas interpolações. Isto que você observa aí no capítulo 4, verso 16 a 30, no capítulo 5, de 1 a 11, e depois capítulo 6, verso 20, até o capítulo 8, verso 3, chamamos de pequena interpolação. São pequenas, é um pequeno texto em que Lucas interfere ou insere determinadas narrativas próprias entre o capítulo 3 e o 4 do Evangelho de Marcos. Depois, mais abaixo, observe, temos o capítulo 9, verso 51, até o capítulo 18, verso 14. E nós chamamos de grande interpolação. Por quê? Num trecho curto aí do Evangelho de Marcos, Lucas interfere ou insere um grande conjunto de narrativas e discursos de Jesus. Portanto, a gente pode dizer que nesse capítulo nós temos então enumeradas as principais fontes lucanas